Olá e obrigada por estar connosco aqui no programa Nova Vida, uma série de conversas com o Dr. Leitman. Olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman, olá a todos. Olá, Yael. E hoje gostaríamos de aprender com o Dr. Leitman como melhorar a nossa vida e gostávamos de compreender melhor um método de correção que vem do método da sabedoria da Kabbalah. Fique connosco, Yael, por favor. Yael, bem, estamos a falar de um método de correção de acordo com a sabedoria da Kabbalah. É um método que ajuda a pessoa a inverter a sua natureza egoísta da recepção para si própria para uma natureza de amor aos outros e de doação, e através disso alcançar a felicidade eterna, algo que todos procuramos na nossa vida, nos nossos tempos. E em programas anteriores compreendemos que a pessoa não pode fazê-lo sozinha, precisa de um grupo. E agora gostaríamos de saber como, com a ajuda de um grupo e como, com a ajuda deste método que os cabalistas nos deram, podemos alcançar a correção desejada. E hoje gostaríamos de nos focar numa pequenina parte do método chamado integração e inclusão. E o Oren vai ler-nos aqui uma passagem curta escrita pelo seu professor. O Rav Baruch Shalom Alevi Ashlag, o Rabá, escreve: por esta razão, a sociedade deve consistir de indivíduos que concordam de forma unânime que devem alcançá-lo, e então todos os indivíduos se tornam uma grande força que pode lutar contra si própria, porque todos estão integrados uns nos outros e cada pessoa está dentro de um grande desejo de alcançar o objetivo. Então eu gostava de abrir aqui com uma pergunta geral. O que é que queremos? O que é que significa a integração? Em hebraico, itkalelut. Dr. Lightman, cada pessoa possui um desejo egoísta próprio, possui todos os outros desejos que as outras pessoas também têm, talvez estejam misturados de forma um pouquinho diferente, mas porque tem a sensação de si próprio, que está por trás de todos os seus desejos, então todos estes desejos são usados para se servir a si próprio. E isto é como funciona com todos. E, portanto, podemos estar conectados. Suponhamos que temos um objetivo comum, que, que queremos beneficiar este objetivo de alguma forma, por exemplo, para um bebê em comum, ou cada um de nós quer ter prazer desse objetivo, e então podemos ser parceiros, porque não podemos fazê-lo por nós próprios, mas pelo menos dois. E então conectamos. E quando conectamos, temos prazer de dar, de receber de alguém alguma coisa. E isto é como funciona no nosso mundo relativamente a todas as nossas conexões. Existe durante algum tempo e depois afastamos. Ou seja, a separação e conexão. Esta incorporação, inclusão, é uma ação muito especial. O que a sabedoria da Kabbalah quer dizer por incorporação e Kalelut é que as pessoas se integram umas nas outras. E através desta integração, cada um de nós recebe as qualidades do outro, junto com o caráter do outro, junto com o seu desejo. Se nós estamos incluídos dos outros, dentro de nós, podemos construir a sua forma. Ele existe dentro de nós, de tal forma
que suponhamos estamos completamente integrados com os nossos amigos e o nosso amigo está dentro de nós, a sua interioridade está dentro de mim, existe em mim. E como resultado desta integração com ele, podemos saber de forma precisa quem ele é, o que ele é, o que ele quer, como é que ele pensa, como é que ele decide tudo. Porque copiamos o outro para nós e esta cópia dele existe em nós. E isto é chamado incorporação, integração e tkalelut. Claro que não precisamos de todas estas coisas no grupo que anseia por integrar por aderir ao Criador, para alcançar conexão, adesão com o Criador. Mas precisamos de uma incorporação parcial uns com os outros. Ou seja, se temos um grupo onde existem outros 9 amigos para além de nós próprios, então temos que estar incluídos das suas tendências, das suas atitudes, dos seus desejos, tudo o que eles têm na direção de alcançar o objetivo espiritual. E então, não é como se copiássemos o próximo para nós e que ele existe em nós. Isso não é integração. Integração significa que ambos existimos dentro de nós enquanto a parte original e o outro enquanto aquele que queremos incluir dentro de nós próprios. Ele permeia-me e está incluído em mim. E desta forma, estamos incluídos de todos os outros com o nosso grupo, para que dentro de nós existam todas as suas imagens, não a forma como cada um deles é em si próprios, mas a forma como existem numa conexão interna dentro de nós, integrados dentro de nós. E como resultado disso, já não permanecemos nós próprios, que de alguma forma coloquei as imagens deles dentro de mim, mas através disto alcançamos um estado em que nós já não somos nós próprios, mas estamos incluídos deles, eles existem em nós. E através disto, criamos uma nova estrutura, onde nós já não somos nós próprios, mas dentro de nós existe esta conexão interna, aquilo que chamamos de tkalelut, incorporação. Uma integração, uma inclusão de todo o grupo. Existe dentro de nós, de diferentes formas, que estão todas incluídas uns nos outros, e esta forma é chamada um partzuf, uma estrutura. A integração geral de todo este grupo dentro de nós é chamado um partzuf, Dr. Leitman, certo? E destas 10 integrações que existem dentro de nós, é como 10 sefirot, 10 medidas, 10 qualidades. Estas qualidades estão dentro de nós e quando começamos a trabalhar com elas para doar, estas qualidades tornam-se sefirot. E por que é que isto é bom? Dr. Leitman, é bom porque alcançamos um estado em que realmente podemos doar para fora de nós, para com os outros, porque sem estarmos incluídos com eles, não sabemos como trabalhar com eles, como dar, como doar, como amar. Fazemos-lo de acordo com o que pensamos. Ou talvez de acordo com a impressão externa que temos daquilo que eles gostam. Mas não é exatamente a forma correta através do qual doar bom e bem aos outros, porque então aí ainda estamos a trabalhar com o nosso ego. E desta forma trabalhamos com uma forma na qual toda a dezena existe em nós de forma equivalente
existem dentro de mim numa integração muito especial entre eles, onde verdadeiramente apenas este tipo de integração é chamada um partsuf. O que é que significa Itkalelut, integração? O que é que significa integrar entre nós? Para integrarmos entre nós, convidamos a força superior, a força da luz, que nos ajude a aceitar o outro, para começar. E, portanto, quando aceitamos o outro, o próximo, e estamos incluídos dele, o que acontece é que nesta nossa conexão com o próximo, nesta conexão que fazemos, no Itkalelut que temos com os outros 9, temos a nossa força e a força do nosso amigo, o primeiro, o segundo, o terceiro, até ao 9º amigo. E aquilo que alcançamos desta integração é que tiramos aquilo que existe nesta integração, que é o Criador, a força superior que nos criou, que deu a cada um de nós um ego que se chama eu criei a inclinação ao mal e agora, através dos nossos esforços para integrarmos, para além da inclinação ao mal que cada um de nós traz, em cima dela, como resultado dos nossos esforços, os esforços que fazemos para com eles, a inclinação ao bem, e como resultado desta incorporação, em nós existe a inclinação ao bem e a inclinação ao mal, e o Criador que está acima delas, que começou esta criação, e agora de baixo para cima, enquanto nos incluímos, incorporamos de todos os outros, agora revelamos-lo dentro de nós. E a ela, estou aqui um bocadinho perdida. Eu compreendo que isto é complicado. Você estudou psicologia, é a sua profissão. Portanto, tem que compreender que não é menos complicado que a psicologia. Eu digo-lhe o que é que eu entendi e onde é que eu estou confusa. E talvez o doutor me possa clarificar isto. Eu compreendi que eu faço uma impressão de cada um dos membros do grupo, do resto dos membros do grupo dentro de si. Cada um faz isto, e isto é uma espécie de ferramenta a partir da qual podemos sentir os outros, e até aí se sentia apenas a si próprio. Agora tem este vaso que consiste não só dele, mas de todos os outros membros do grupo que pode sentir. Este é o primeiro passo. E então depois compreendi que como resultado, através desta incorporação, deste Itkalelut, este é um tipo de lugar onde descobrimos a força superior que opera na natureza. E daqui passamos para a inclinação ao mal, a inclinação ao bem, portanto, se puder explicar isso. A força que opera a natureza, eu compreendo que é algo que revelamos através da incorporação, do Itkalelut. Doutor Leitman, acontece que... Bem, eu vou tentar explicar isto. Mas é como é impossível explicar a uma criança no primeiro ano aquilo que aprendemos no quinto ou no sexto, suponhamos. Para isto precisamos de um desenvolvimento gradual. E então é possível passar para conceitos mais avançados. É como na psicologia. Também tem coisas deste género, aprendeu durante anos, até que depois de experiência começou a compreender aquilo que estava a ser dito. E ela, ok, vamos tentar. Bem, então vamos fazer aqui um sumário. Através do Itkalelut, da incorporação, que é feita de forma gradual no grupo, que trabalha de uma forma diária durante algum período de tempo, alcançamos um estado em que cada um de nós tem uma forma interna, uma configuração interna do grupo. E esta forma, eventualmente, muda a forma interna da pessoa, através da qual ele via o mundo, a si próprio, a divindade,
E então agora, olha para a realidade através desta forma. E dentro desta forma, o que tem-se a si próprio, que está incluído de todos os outros, e existem todos os outros, e eles existem nele. Existe algo aqui que não é possível explicar, que embora seja a sua forma, ele pode sentir-se incluído com todos os outros, de tal maneira que não os podemos diferenciar, mas ainda assim está incluído deles. Então, diferenciar entre quem e quem? Dr. Lightman, a pessoa está incluída dos seus amigos, está incorporada dos seus amigos. E estes amigos existem nele e sente esta forma como uma forma homogénea, como uma forma unificada e ainda assim opera, embora seja parte deles, tal como todos os outros. E sente isto como algo homogéneo, como algo unificado, porque não existe ninguém ali que ganhe ou trabalhe ou perca, mas verdadeiramente todos estão integrados, incorporados de tal forma que trabalham para o benefício desta união. E então, dentro desta união, que já assumiu uma tal forma que é um, já não existem 10, mas um. E este um que alcançaram, mais tarde vai ser a luz de Yahridá. Existem as luzes Nefesh, Ruach, Neshama e Yahridá, em que alcançam a forma do um único e unificado, que é o Criador. E isto é como o descobrem, como o revelam na sua integração. E ele, o que é que a pessoa pensa ou sente neste estado de incorporação? Dr. Lightman, a pessoa sente que existe num sistema que é completamente integral, interconectado, e o que é interessante é que a pessoa não perde o seu eu, a sua personalidade, mas ao estar integrado com todos os outros, e as suas preocupações, e os seus pensamentos, e os seus objetivos, são todos acerca dos outros, para os outros. Não faz uma distinção entre os outros e ele próprio. Mas em termos de operar o sistema, opera o sistema, ativa-o para o benefício de todos. Existe uma espécie de contradição interna aqui, pois o que sentimos neste mundo não é algo que possamos sentir, entender, trabalhar, embora a personalidade da pessoa, a sua individualidade permaneça, mas junto com isso os seus desejos, pensamentos, ações, tudo, é apenas para com os outros. Vamos dizer isto desta forma. Aquilo que me resta é o ponto de toda a gente, os desejos de toda a gente, as intenções, os pensamentos e o resultado para todos. Mas aquele que está a fazê-lo sou eu. E o eu não é que seja o meu eu. Neste eu existe o eu, o grupo e o Criador também. Então, o eu com o qual estamos familiarizados recebe uma nova versão, onde, por um lado, já não identificamos apenas com nós próprios, mas identificamos com algo mais abrangente, por um lado, e por outro lado, nós somos aqueles que estamos a operar dentro deste sistema que acabou de descrever, e aí permanecemos como uma espécie de indivíduo. Dr. Lightman, é apenas para enfatizar
que nós somos aqueles que está a agir em doação e, portanto, este ponto do indivíduo permanece, mas na realidade é totalmente em doação, chamado lishma em hebraico, e não tem nada de si próprio onde possa dizer que também existe. Falou acerca da integração como uma ação. É uma ação intelectual, emocional? Que tipo de ação é? Dr. Lightman é emocional e também intelectual. Não as podemos diferenciar. Ela, então, tanto os nossos sentimentos como o nosso pensamento fazem parte de algo mútuo? Dr. Lightman, sim e não. Nós somos aquele que opera as coisas e, entretanto, estamos a falar de avanço através de integração mútua que está construída nos nossos esforços. O que vai acontecer no fim desta integração geral com todas as partes da realidade, isso eu não posso dizer. Aí existe uma realidade diferente chamada a correção final. Oran mencionou que avançar neste processo da incorporação e de Kalelut de um indivíduo no grupo e de toda a criação é algo gradual. Então, para compreender isto, pode dar-me um exercício prático que a pessoa possa começar a sentir o que é integração. Disse que é algo mental e também emocional. Pode dar-me um exercício para começar a integrar no grupo. Suponhamos que somos um grupo. Que tipo de exercício queremos realizar? Dr. Leitman, a pessoa tem que alcançar o objetivo que os cabalistas retrataram para nós. Temos que começar a conectar neste processo longo e complicado, de acordo com o objetivo que estabeleceram para nós. Temos de estudar juntos, ao despertar as forças internas que existem na conexão, e isto é chamado atrair a luz que reforma. Temos que realizar ações externas. Para além de estudar, temos que fazer refeições em comum, certas ações para nos aproximarmos. Tem que ser uma sociedade. Uma dezena é uma sociedade. Então, quando diz grupo e dezena é a mesma coisa, Dr. Lightman, certo? Mas aquilo que enfatizamos através do conceito de dezena é mais do que aquilo que as pessoas falam quando dizem grupo. E é assim que avançamos. Não, então, o primeiro exercício para nos integrarmos com a dezena, para começarmos a saborear o que é este conceito de incorporação e de Kalelut que a Kabbalah fala. Dr. Leitman, todas as regras que podemos ver nos materiais que Bala Sulam e Rabash nos deixaram acerca de como conectar-nos num grupo, estes são passos para o Itkalelut. Oran, mas pode dar-me exercícios práticos, uma tarefa prática. Dr. Leitman, cada um tem que ver que é menos que os outros. Todos precisam de ver como tendo que avançar os outros significa a sua dezena, tem que os avançar para o objetivo. Cada um precisa de garantir que existe igualdade entre todos os amigos. Cada um precisa de garantir que o propósito do seu desenvolvimento vai ser mais elevado sem qualquer comparação do que todos os objetivos parciais que cada um deles tem de forma individual ou que o grupo tem. O objetivo final controla tudo o que fazem. Governa tudo o que fazem. Próximo.
A pessoa tem de constantemente agir para com os amigos para elevar o ânimo, boa disposição neles acerca da sua conexão e acerca do objetivo. A pessoa precisa de lhes mostrar quando se anula perante os outros, verdadeiramente como um zero e nada para com estes indivíduos grandiosos, que são infinitamente maiores do que ele. Ele mostra-lhes quanto os serve e como está disposto a fazer tudo e qualquer coisa para que eles queiram estar conectados e integrados com ele. Quando ele lhes lembra do objetivo que querem alcançar o tempo todo, precisa de despertar neles uma atitude especial para com a força superior, para a qual todos são atraídos e na qual querem estar integrados. Ou seja, que cada integração deles entre eles é para descobrir a força superior na sua incorporação mútua como uma soma total compreensiva e que estejam integrados nisto, com isto, de forma homogénea. E a ela, se fôssemos escolher apenas um exercício, ou imaginemos um principiante que quer escolher um exercício para dar o primeiro passo, o que é que recomendaria essa pessoa fazer? Dr. Lightman, eu recomendaria que a pessoa mostrasse a todos que os ama. De forma externa. Começar com isso. E depois disso, pode fazer o que sente que está certo. Para mostrar que os ama. Muito obrigada, Dr. Lightman. Obrigada a ela. Obrigada por estar connosco. Até à próxima. Tudo do melhor.